mais um Acadcast, o podcast preferido do mercado de seguros. Eu sou Marina Zanco Eu sou o Tupã. e hoje a gente está aqui com alguém que eu sou fã, Somos. para Somos. falar de uma coisa que eu sou fã também, né? Você já se imaginou uma marca de seguros com magenta, Tupã? Uma cor assim, né? Tão destacada. Não, não Não, né? imaginava. Porque o mercado de seguros sempre são aqueles tons mais sóbrios, É um quadradão, né? Um né? azul. É sempre um azul. Geralmente fala que é um azul, né? Porque o azul é a segurança. É sempre isso. É. Né? E Mas. aí a gente vai e vem com Toma pá, magenta. toma ali. Por que o magenta? Por que o magenta? A gente vai descobrir hoje. Porque a gente está aqui hoje com o Douglas Almeida, nosso designer, que cuida da marca. Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente fui chamado para para esse podcast. Só o número 30 e tanto, mas tudo bem. Vamos. Ah, nada. Para com isso, cara. Vai ser muito divertido. E designer faz parte do time de marketing, né? Por isso toda essa brincadeira. A gente trazer aqui o Douglas foi, ó, suamos, porque é aquela galera que tá acostumada a ficar nos Concorrido. É bastidores. concorrido, né? A É gente não tá muito concorrido. acostumado a aparecer, né? Não tá acostumada, né? Mas aqui a gente faz de tudo. É isso aí. E vamos começar, mas antes da gente começar, a gente tem alguns recados. Aqueles recados super importantes. Ah, Tupã, você que tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de ativar o sininho ali, seguir a gente. E no Spotify, mesma coisa. Seguir a gente e curtir também o podcast aqui. e é claro, manda esse podcast, esse episódio de hoje vai estar recheado de dicas para você aplicar na sua corretora, né? Porque quando a gente está falando de branding, né, Douglas, todo mundo pode aplicar um pouquinho de branding no dia a dia, no seu negócio, correto? Cara, tá presente nos mínimos detalhes, assim. Você pode não saber que você faz branding, né? Porque o nome fala, ai, o que é isso? É muito difícil esses termos em inglês e tal. Cara, mas é criação de valor na prática, assim. Então, você faz nos pequenas coisas que você faz, o simples fato de você trabalhar, por exemplo, você está falando de um corretor um pouco menor, que trabalha, por exemplo, com os seus segurados pelo WhatsApp, sabe? O simples fato de você ter um logo interessante, da forma que você se comunica ali no momento que ele te chama, sabe? Isso já é brand, você já está construindo valor em cima do seu nome. E ele já começou dando spoiler, né? Porque eu ia explicar. Explica pra gente o que que é brand, Douglas. Brand é posicionamento, assim. Uhum. Mas é posicionamento em todos os pontos de contato que você tem com o seu segurado. Então, com o cliente final aqui que a gente tá Exato, com o falando. cliente final. Se você for um corretor, cara, quais são os pontos de contato que eu tenho com o meu segurado e como eu transmito o que eu quero passar para ele? Se eu estou trabalhando com seguros, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir confiante enquanto tá falando comigo. Então, como eu passo isso de todas as formas que ele possa entrar em contato comigo? Quando ele me manda um WhatsApp, qual a resposta que eu dou para ele? Eu Uhum. demoro muito para responder a ele? Ele tem uma mensagem automática e depois eu retorno? Quando ele me liga, qual é a forma que eu interajo com ele, sabe? É de fácil. Ele consegue me achar facilmente? Entendeu? Todos esses pontos, assim, o segurado chega até o corretor, faz isso que ele está fazendo, tipo, é brand, sabe? Então, brand é isso, é posicionamento, é criar valor em cima do seu nome, sabe? É um pouquinho além do que você ter um logo, porque às vezes as pessoas confundem brand com identidade, certo? Sim. E aí você tem uma identidade, beleza, mas, tipo assim, quando o cara Um olha. Tem logotipo, que estar né? Eu tenho ali consistente, né? um Tem que estar logotipo. consistente, Exatamente, né? você tem um logo. Tem que ter uma consistência nele. Mas o que ele pensa quando ele vê o seu logo? Sabe? Tipo assim, Perfeito. é criação, é significado em cima de elementos, sabe? E aí você trabalha isso em todos os pontos é, de contato. Quando a gente conversa sobre isso aqui na CAD, eu gosto de falar muito, cara, que a gente pode ampliar isso mais, é tipo, trabalhamos, por exemplo, a gente do marketing trabalha um tom de voz nas redes sociais, certo? Agora, será que o meu saque usa o mesmo tom de voz quando um corretor segurado liga para ele, sabe? Será que o meu agente de gestão, ele quando ele vai contratar alguém, ele usa o mesmo tom de voz? É isso que eu E falo a de gente está ponto. É, trabalhando, já tá dando spoiler, né? é. Porque a gente está trabalhando para unificar tudo isso aqui na CAD. Exatamente, porque tem que ter a mesma pegada, sabe? A gente tem que vir e abraçar o todo, assim. É por isso que o brand tem mil ramificações, mas tudo é criar valor É, em cima dos elementos é a que você está construção da falando. sua marca, né? É a Exato. construção da sua identidade por completo. Não é só identidade por um logo, pela cor, é uma identidade por um geral, né?
É a cor, é o logo, o tom de voz, é a forma que você se comunica, é todo um geral para você falar que a sua marca é isso. Sua marca não é só uma coisa bonitinha, né? Não é só uma cor. É, Você tem todo um posicionamento, uma é, marca, um tom de voz, uma forma de se apresentar. exatamente. E vai muito mais além. Eu gosto dessa frase. Tem aquela frase que diz assim: Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Quando você está falando de branding, não. Não Você é pode. totalmente responsável pelo que o outro vai entender, sabe? E aí, eu vou dar um exemplo aqui bem básico que eu tava ouvindo um podcast essa semana e falaram sobre isso, né? Uma empresa que não vou falar o nome aqui, acho que não tem por que falar, mas ela comprou um espaço gigantesco no Big Brother no ano passado. E aí, cara, trabalharam conceitos tipo de marca real, sabe? É, as pessoas já sabiam que era ela, mas tipo assim, como nos posicionamos, o que a gente quer trazer? Eles queriam uma pegada um pouco mais voltada para o entretenimento, por isso foram atrás do Big Brother e tal. Não somos uma empresa legal. Só que aí acaba o Big Brother, eles gastam um dinheirão, porque o Big Brother é um dinheirão pra você estar ali. E no final do ano eles demitem 400 pessoas. Alguma Aí, coisa deu errado. É. aí é interessante que eu falo sobre o que os outros entendem, porque automaticamente gera algo negativo. E, tipo assim, porque o pensamento é, você gastou um tanto aqui pra parecer pra gente que você é super cool, só que aí no final do ano você demite 400 pessoas, então isso não tá batendo. Aí depois eles vieram notando e falaram, não, não tem nada a ver, eram planos diferentes, mas não interessa, já foi entendido o que é isso, sabe? Então, tipo assim, é aquela coisa, tipo assim, as pessoas entenderam essas minhas duas ações como algo, e eu tô fora do controle disso, então a É gente tem algo que que medir prejudicou a marca, né? Que exatamente, a gente tem prejudica. que. Então, tipo assim, você fez uma ação milionária no Big Brother para depois ser jogado por água abaixo por causa de uma questão de negócio, sabe? Por isso que eu falo que a empresa tem que estar em E é contato em muito. todos os pontos. Esse ponto é muito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente está falando para os corretores, você leva anos para construir uma reputação e Ex- leva segundos para destruir ela, né? É, Para Exato. perder. Então, e isso é importante para qualquer negócio. Ainda mais pra gente que vai lidar com situações que, por exemplo, quando a gente fala de tipo de corretora, de seguradora, cara, as pessoas vêm até a gente quando elas estão numa situação ruim, né? Ou para ou para espera se aqui, ou para prevenir se para É, que não ou se prevenir. aconteça, prevenir. né? Não, eu tô falando depois que No sinistro ali, né? tô falando do sinistro, sabe? Sim. Se você não tiver uma, uma forma de lidar com O essa pessoa que chega problema, até né? você, com esse problema, em que ela tá numa situação provavelmente muito, assim, ruim na vida dela, se você não der esse amparo, cara, você perde ali na hora. Você perde o que você conquistou. Você já fez ela, pô, consegui fazer com que ela Virasse um cliente, né? entendesse que eu preciso me prevenir. Cara, beleza. Você já trouxe pra ela pra cá. Só que quando ela precisa, se você não der um amparo necessário, você perdeu. Só que você perdeu em um segundo, sabe? Em Toda uma construção, toda uma né? construção, que é muito Ou difícil. seja, o corretor, quando ele tem seus clientes, né, seus segurados, cartela, é aquela coisa, né? Ele tem que cuidar dele de ponta a ponta para ele construir a marca dele, né? Porque eu tô presente, eu sempre tô aqui. Então a importância dele começar desde oferecer o seguro até deu o sinistro. Tipo, ele também tá lá. Não, Então, claro. se ele fazer parte, tá fazendo parte da construção da marca dele, realmente da corretora dele, né? Porque se alguma coisa acontecer ruim, é o que você falou. Ele pode ter tido melhor experiência no começo. Deu problema no sinistro, ele. Ah, ninguém me atendeu, ninguém É. falou direito comigo. Não, ainda A mais quando marca a da gente está corretora cada vez falando pior. de seguros, que é algo cíclico, né? Porque o cliente entrou porque ele viu alguma coisa em você que o atraiu, o chamou a atenção naquela marca, ou seja, o teu posicionamento, o teu branding de uma forma É, esse é geral, brand, de fato. mas ele vai ter a renovação. Então, se ao longo desse ano de vigência de seguro isso não rolar, você Isso, não ir lá naquele cliente, a sua marca vai ser esquecida também, né? Os exatamente. pontos de contato são super interessantes e relevantes para o negócio. Exato, você tocou até um ponto que no começo eu não tinha mostrado assim, da nossa conversa, mas é real. É cíclica, é um ano, você vai ter que renovar isso Você- daqui É, É, e eu tenho que estar trabalhando com você esse período inteiro. Porque é. senão na renovação ele fala assim, Eu de não repente posso vou mudar. aparecer. É. Ou de repente vou mudar, porque alguém aqui tá fazendo um pouquinho mais de barulho do que você. Sim, Entendeu? eu tive essa experiência no passado, justamente isso. Meio que era a corretora, a gente vendia o seguro ali naquele momento e só falava com com o segurado daqui a um ano. E não como é que ele vai pode. lembrar quem é você? Ele vai lembrar do que ele segura. E se ele não usar o seguro para nada? Como é que ele vai lembrar que ele tem que renovar com tal pessoa? Ele não sabe.
Então, se a gente não construir esse relacionamento, toda essa marca, esse posicionamento, Não vai não acontecer, vai não vai acontecer, renovar com a gente, não né? vai renovar, vai renovar com outra pessoa. Né? Que tá ali fazendo aquele dever de casa, né? Exato. É aquele arroz com feijão bem feito vai dar certo, Sim, Exato, né? cara. Douglas, trazendo aqui pra Acad, a gente tem muitos desafios, né? A gente faz um monte de coisa. Sim. Quando a gente está pensando nos eventos que a gente faz, como você cria o conceito de alguma coisa? Assim, a gente tem masterclass, a gente tem a própria identidade do Acadcast, os nomes que surgem. Como é que esse conceito é montado? Eu falei hoje mais cedo pra vocês que a gente tem que, pra gente projetar, a gente tem que entender o projeto, né? Sim, E é muito isso que eu tenho na minha cabeça, sabe? Eu sou formado, sou publicitário, mas mais voltado para a questão de designer. E de um tempo, assim, desde sempre, assim, acho que um bom designer, ele faz brand desde o começo, mesmo que ele não saiba que ele esteja fazendo aquilo. mesmo que não seja Porque, intencional, né? porque tudo que você faz tem que ter um significado. Se você está sim. fazendo algo só para ser bonito, você não está sendo um bom designer, entendeu? Sinto lhe informar. Então tem que ter tudo um significado. Então, para a Cádica, assim, o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção na Cádica desde o começo, é essa questão de parecer disruptiva mesmo. Entende? Então, tipo assim, de tudo que eu pesquisei lá, quando tá fazendo entrevista pra cá, sabe? Vou pedir pesquisar aqui sobre o mundo dos seguros, porque eu não conhecia muito. Então, e aí você vê tudo um pouquinho mais do mesmo, assim. E aí você vê a CAD com uma cor diferente, com uma proposta diferente. E eu falei, ah, interessante, né? Tipo, um pouquinho. Porque o meu medo era, tipo, ser Fugir do engessada, mas não tradicional, é, né? exatamente. Então, quando eu penso qualquer coisa que eu faço pra CAD, que eu faço, é basicamente pensar, cara, qual, qual é o nosso objetivo agora? Entende? Meu objetivo é estabelecer. A gente quer falar muito com o público final, certo? Então a gente quer que, por exemplo, ele veja a nossa marca e que ele vá até o corretor para poder falar, ó, lembrei da CAD. Entendeu? Então, tipo assim, eu trabalho o quê? Quais são os meus elementos mais importantes aqui que façam ele lembrar a minha marca? Cara, o nosso magenta. Entendeu? Então, tipo assim, quando a gente faz evento, Maravilhoso. quando a gente faz evento, Destaca, né? quando a gente faz evento, a gente quer fazer o quê? Cara, bota o nosso stand todo magenta. Vamos botar, fazer bolsa magenta, porque difere de fato. No Conect que a gente participou do outro ano, o pessoal, era engraçado porque você via assim, a gente tava com a blusa toda magenta, né? Você conseguia ver na multidão o que era da nossa, Quem era da CAD? quem era da CAD, entendeu? Então, tipo assim, eu quero que muito isso funcione de fato. Porque Sim. isso é algo, por exemplo, que o iFood faz com o vermelho dele. A É, iFood, é o Nubank que faz Ah, isso. exatamente. Então, é a construção da marca, né? Você começa construindo ali, para depois no final a pessoa, por uma cor, ela já reconhece qual que é a marca. Não precisa nem ler. é Pela cor isso. ela já sabe quem é. Então acho que a gente tem uma identidade visual muito forte e eu acho que a gente pode muito criar valor em cima disso, sabe? Porque eu acho que a gente tem isso internamente e eu acho que a gente consegue passar isso para corretor e para público final. Então, toda Sim. vez que eu estou penso em evento, quando a gente pensa, pô, vamos pensar na CADcast, que a gente fazer, cara, bota umas luzes de magenta no fundo, porque é a nossa cor de, sabe, destaque. Sempre quando eu penso em evento e tudo, assim, é basicamente isso. Quais elementos que eu posso usar, que vão marcar, e o que eu vou criar de valor em cima desses eventos, Os desses elementos. elementos. Entendeu? Então, tipo, essa é a base. Eu lembro do material que a gente produziu para Masterclass, o quanto quem chegava para Masterclass ficava encantado com o material. A gente desenvolveu algumas cartilhas Sim. tem. Agora vamos deixar em PDF. Vou até deixar o link aqui, ó, mais trabalho para ele fazer, que é Bota o link aqui transformar. embaixo, bota o link Bota o aqui. link aqui embaixo para poder o corretor que está assistindo a gente baixar essa cartilha, as cartilhas que a gente dá, que nós fizemos. Então, assim, é tudo pensado no detalhe, né, Douglas? No detalhe, por exemplo, quando a gente pensou nas Masterclass, por exemplo, assim, cara, o que a gente pode fazer de diferente, já que ele vai. Tudo nosso é digital, né? Vivemos hoje, tipo assim, não, digital. Você tem esse e-book, você tem esse vídeo, você não sei o quê. Só que, cara, chamamos o corretor para vir presencialmente. O que a gente pode fazer de experiência, sabe? Para que ele se sinta abraçado aqui, sabe? Eles chegaram aqui e realmente foi Hum. recebido de forma diferente. Cara, quando o cara chegar dentro da nossa sala, vamos colocar o quê? Uma bolsa com a nossa marca. Vamos colocar uma pasta, vamos fazer uma pasta. Aí nessa pasta a gente coloca uma cartilha sobre o produto, coloca os flyers, tipo, impresso.
E aí aquela questão, tipo assim, vale a pena você gastar com impresso, cara? Eu acho que vale muito. Assim. É, A gente estava conversando sobre isso, eu acho que o impresso hoje, ele começa. Acho que houve aquela curva, tipo assim, ai, pra que impresso? Entende? Aí ele acaba se tornando meio que um objeto de luxo. virar old school agora, né? Fica Exatamente, sabe? legal, Sabe o vinil, fica diferente. que hoje é É, caríssimo, Ficou entende? diferente, né? É, tipo, porque agora o vinil é super caro, as pessoas querem ter vinil. Então acho que acaba virando isso, sabe? Tipo assim, acaba virando você mostrar que você tá tendo um cuidado maior do que só você mandar pra ele digitalmente Então, aquela ou seja, cartinha. né, todo o evento, a forma de construir o evento, ela é pensada em é. todos nesses pontos, nesses mínimos detalhes. Tem que pensar na experiência dele, porque tudo isso remete a ele entender, lembrar e entender, pô, que bacana aquele evento da CAD, como é que foi, olha que experiência legal. E isso é toda a construção da marca da CAD, né, para eles. É, E aí vão sempre lembrar disso. porque É. você criar experiência, é você criar valor da forma mais eficaz, eu acredito pra mim. Quando você lembra de uma marca, você lembra de forma emotiva. E aí a gente pode citar aquele grande exemplo da Coca-Cola, né? Coca-Cola e Urso Polar. Então, Ah, quando tá chegando o Natal, a gente já lembra daquela propaganda que tem o urso polar. Qual é o urso bebendo a Coca-Cola, né? É, É essa experiência que tu fica assim, e são caraca, coisas muito não são, simples, bobas e né? simples. Por exemplo, eu morava do Rio, né? Não dá nem pra perceber. Cariocas, não, quase somos nada. cariocas. Eu morava no Rio, eu morava perto da fábrica da Coca-Cola lá, de distribuição, né? Hum. Cara, todo Natal eles botam lá os 4 caminhões acesos, passando de um lado pro outro, à noite. Estão fazendo entrega? Não estão, gente. Entendeu? Eles estão criando experiência, eles estão fazendo com que as pessoas. Tô fazendo entrega, muito Olha, bom. eu não estou fazendo entrega, sabe? Aquela hora da noite com aquele negócio de Natal piscando, os ursos polar tudo no caminhão. Não estão, é tipo, é criando. Urso polar no Rio de Janeiro. É, exatamente. Eles estão criando experiência. E você se identifica pra você ver até onde vai. Então tudo isso aí é a construção, né? Isso aí leva tempo, uma construção, você vai Exato. entendendo a forma de tom de voz, como você vai conversar. Tanto em todo esse processo tem que fazer, né? E a gente, como a CAD, é muito novo. É, Assim, pra construção de marca, a gente é bebê. Tudo que a gente A gente fez. vai fazer o quê? 3 anos a CAD? 3 anos. 3 anos. Então, 3 anos. assim, A marca, a CAD tem 3 a anos. marca é muito bom para você construir marca e fazer com que as pessoas lembrem de você por um simples elemento, sabe? Então, tipo assim, acho que criar experiências, acho que é por isso interessante a masterclass que a gente faz. O Acadcast tá criando experiência, de uma certa Uhum. forma, é uma série de experiência. A gente tinha evento, cara. Para mim, é a forma mais eficaz de você trazer o corretor para perto. E aí, falando em corretor, como é que o corretor pode começar a pensar em branding para ele? Por que que é importante para ele pensar nisso? É importante para ele porque ele trabalha com seguro. E aí, o segurado dele precisa sentir seguro em todo momento que entra em contato com ele. Se o corretor não passa algum tipo de proteção ou até segurança, Credibilidade, eu diria que segurança. Sabe quando você vai num lugar e alguém te recebe tão bem que você fala, cara, eu daria isso aqui na mão dessa pessoa para cuidar da minha vida, entendeu? Ah, eu daria isso aqui pra fazer meu imposto de renda, eu daria pra ela meu imposto de renda pra ela fazer. Entende? Então acho Eu que acho que esse é o princípio básico. é aquela ideia de quando ele conhece o produto, né? Eu acho É que isso. envolve tudo isso, não só a gente tem falado muito, né, de o corretor não ser um tirador de pedido, porque essa experiência que o cliente vai ter com ele é muito focada no conhecimento que ele tem, né? Exatamente. E é. aí, Douglas, a gente tem universidade. Temos universidade, gente. Gente, a gente tem tudo pra você. Corretor. Não, mas é sério, porque quando eu falo de segurança, eu digo sobre isso, sabe? Quando um segurado me liga, liga pro corretor e fala, cara, eu não tô sabendo o que é isso. A posição ali de como ele recebe essa informação, de como ele processa e passa isso, cara, isso é brand. É. Ele tá criando valor em cima da imagem dele e de como ele vai passar isso. Então, se ele tem um conhecimento sobre aquilo, o outro do outro lado se sente mais seguro. Então não é só ser bonitinho, né? Não é só o corretor ter um site bonitinho e vender. Ele tem que saber. Ah, não, não é só Ele isso. tem Se que fosse isso, conhecer. era fácil, né, Se gente? fosse, seria Se simples. fosse isso, era simples. Então, Não por é. isso que a gente fala que brand não é só coisa bonita, né? Não é só o visual. Não. Brand é um contexto por completo. Feed bonito converte? De início, pode até converter. Sabe aquela pessoa bonita que você conhece, que é muito bonita? Aí você fica, só que aquela pessoa não presta. E aí você, depois de um mês, fica assim, pessoa horrível. É isso que acontece.
É a imagem, Tem que né? tem que ser Exatamente. bonito e tem que ter conteúdo. Exatamente, tem que ter conteúdo, senão já era. Não já era, né? Então, as dicas para o corretor é isso, né? É você entender sobre o seguro, passar toda essa credibilidade, vai construindo essa. E ter uma imagem visual Vai interessante também, vai né? construindo essa imagem, né? Então, ele precisa também, lógico, de que ter seu site, ter as suas formas de contato, né? Para você mostrar quem você é, né? Primeira coisa que aquela coisa, né? A gente não conhece aquele corretor. Como é que eu vou conhecer? Primeiro Exato. ponto é o visual, é o atrair ele. E Ele precisa, depois constrói o tom de voz, constrói como comunica e assim por ele diante. precisa ter pontos de contato para que chegue até ele, né? Os possíveis clientes. E acho que esse é o primeiro passo. Eu tenho pontos de contato, como é que eu vou fazer? Ah, eu quero criar um site. Ou então eu quero criar uma página no meu um Instagram, um perfil no Instagram, onde eu vou trabalhar por ali. Ou então eu vou fazer um pequeno anúncio do meu telefone ou WhatsApp em algum lugar específico que eu acho que tem possíveis clientes ali. Então, o primeiro é, meus pontos de contato quais são? Como eu divulgo esses pontos de contato? Começo a receber uma demanda, aí você começa a pensar, tá bom, e aí como eu vou me portar Dá pra vendo com pedir essa dica pro demanda? chat GPT? Dá pra pedir dica pro ChatGPT de qualquer coisa. Não, é porque às vezes o corretor pode ter dificuldade Uhum. de como vou montar isso, né? Então ele é uma boa ferramenta para pedir ajuda ali e desenhar o tom de voz. O que que você acha? Não, eu acho que eu uso isso diariamente, né? Então a primeira coisa que eu faço quando eu quero saber sobre algo no ChatGPT é, em vez de eu pedir direto, eu digo a ele o que eu quero que ele, que tipo de profissional eu quero que ele seja. Por exemplo, quando eu quero tirar dúvidas sobre algum seguro, eu vou lá e falo: quero que você seja um profissional com vasta experiência na área de RCP. Primeiro prompt que eu mando pra ele é esse. Aí ele fala: não, tudo bem, você quer agora o que você quer saber? Aí eu vou aprofundando no assunto. Cara, a mesma coisa sobre brand. Você não conhece nada sobre brand? Joga no ChatGPT. Quero que você atue como profissional com vasta experiência em brand no mercado de seguros. E tem que ser específico, E né? tem que ser É, específico. Quanto mais específico, melhor. E a partir dali você pergunta: não sei o que é tom de voz. Cara, ChatGPT, o que é tom de voz e como eu posso Aplicar isso no meu dia a aplicar dia. isso comigo no meu dia a dia? Como eu posso passar, que tipo de ponto de contato eu posso criar baseado nesses utiliza- possíveis clientes, sabe? utilizar a AI como meio, né? É um É meio um para te meio. ajudar alguma coisa. Não quer dizer que vai confiar em tudo 100% nela, tá? Não, por Você tem favor, que não, olhar jamais. muito bem. Não, mas eu concordo real, porque ela pode vir com uma Uma resposta nada a ver, resposta né? É muito um viés genérica. diferente, resposta genérica. Resposta Querendo ou genérica não, ela é o tá que mais tem. aprendendo. Ela tá aprendendo. Exatamente. Então, é um caminho, é um meio. Você É pergunta uma e é uma ferramenta, né? ferramenta. É um meio para te ajudar para chegar em algum outro lugar. E uma coisa que eu faço, que eu acho que muita gente não faz, é que às vezes as pessoas têm medo de confrontar a própria, a própria IA, né? O próprio ChatGPT. Tipo, se ele tá te falando algo, você fala, mas você não acha que seria mais interessante se fosse por tal caminho? Aí ela já te responde alguma outra coisa. Então, acho que essa é uma comunicação que você tem que ter ali, por exemplo, com o ChatGPT de início, sabe? Pra você criar alguma Tá. coisa. Sim. Agora pensando em comunicação interna. Uhum. A gente, toda empresa, ela vai ter ali suas apresentações e o corretor também precisa ter uma apresentação para o cliente dele ou para ele se comunicar de forma internamente. Quais seriam assim os tópicos principais para um corretor que está aí entrando no Nesse mercado, mercado, né? né? Para começar, como ele deveria se apresentar? Ter uma apresentação? O que que você imagina? Ah, tem que ter uma capa legal, ele Ah, tem tá, que se entendi. apresentar, ele tem que construir a história dele, dizer isso. Você acha isso relevante? Ah, não, eu acho que é relevante. Mas eu acho que tem que ir com calma nesse sentido, tipo assim, do que eu vou criar para que as pessoas me vejam dessa forma. É isso que você está É isso. querendo dizer, certo? Primeira coisa, você tem que entender, cara, por onde eu vou, onde está o meu possível cliente, o possível segurado, entendeu? É a primeira base, porque dali, você entendendo onde você vai agir, você consegue entender com a forma que você vai se comunicar. Eu acho muito interessante que o LinkedIn, por exemplo, cara, o corretor tem que ter um LinkedIn. O segurado, de repente, não vai ter um LinkedIn, provavelmente não, mas eu acho que ele pode criar ali, no LinkedIn, o perfil dele, se não tiver um logo da corretora específico, ou ele usar a próprio rosto, o próprio nome, pode ser ali um lugar que ele bote os principais highlights do que o trabalho dele é. Entende? Ele tá, tipo, criando um portfólio para ele. Vai usar aquilo como um portfólio.
entende? Sim, Seria criar uma relevância. então Criar ele cria uma relevância. relevância. Pô, eu tenho um perfil nisso aqui que ele entra aqui para você ver a forma que eu trabalho, os produtos que eu trabalho. Isso da forma mais simples, tá? Se ele quiser elaborar um pouco mais, ele pode fazer uma apresentação com o rosto dele lá, com o logo Hum, dele lá. Aí pode colocar os seguros que ele trabalha, até ali fazer uma breve explicação do que é cada seguro. E a apresentação que eu falo, gente, é PPT mesmo, tá? Então, tipo assim, você está fazendo uma apresentação real ali do que você é se apresentando, apresentando a forma que você trabalha. Gera isso num PDF, bota ali seus pontos de contato, gera o PDF e manda os possíveis clientes. Isso, cara, é o básico que todo mundo consegue fazer. Cara, tem IAs que fazem isso pra você se você quiser. Se Sim. você fazer o Mas é resumo, isso. me salvou uma vez o É. Pan nessa. exatamente, você faz um resumo do que você quer falar e ela monta pra você uns 10, 15 slides do que geralmente. Aí você é bom, você dá uma olhada Olha, ali, refinar o que você Sempre ajustar. exatamente, é uma ajustada, mas eu acho que é um começo, começando agora, não tenho nada. não tenho nada. Não Esse tenho, corretor que não tem não nada. tenho nada, não tenho nem dinheiro para pagar alguma coisa agora para alguém Um tomar conta para profissional, mim, um né? profissional. O que que eu faço? Cara, faz uma apresentação mostrando quem é você, com que você trabalha e seus pontos de contato. Ponto. Você tem ali três coisas que é o que a outra pessoa de início vai querer saber. E aí, a partir do momento que ele entra em contato com você, aí você trabalha mais sua imagem, aí você vem trabalhando, Vai sabe? gerando Aí mais você vai coisa, né? gerando e você vai criando valor, mas de início a pessoa não tem nada, eu acho que isso é um bom começo assim. Legal, hein? Isso é muito bom. É aquela coisa, né? O corretor tem que entender como ele pode iniciar, né, o negócio dele, começa a construir, vai criando relevância, credibilidade e vai ganhando nome no mercado, né? Se ele construir isso tudo. É. Que aí ele vai evoluindo e construindo seu nome. Eu lembro que quando a gente começou, a gente chegou aqui na ACAD, a gente chegou bem próximo, né, Douglas? Aham. Quanta coisa nova a gente fez e foi se encontrando também nesse meio do caminho. Porque é algo que a gente precisa ter em mente, né? Que você não vai começar agora de um jeito e você vai terminar desse jeito. Sim. A Não. marca vai amadurecendo, ela vai se desenvolvendo coisas melhores. Eu lembro que a gente tinha ícones inicial, quando a gente chegou na CAD, que eram totalmente diferentes dos ícones que a gente tem hoje. E Sim. foi uma decisão estratégica mudar, justamente para trazer essa questão de da pessoa entender qual era o seguro, não foi É. isso? Quando eu chego, eu me deparo com muitos ícones. A gente tem bastante produtos, né? E aí, quando eu chego, me deparo com ícones diferentes para cada produto. O que, ok, mas esses ícones eram muito abstratos, assim. Eu só fui entender depois que eu li o brand book inteiro. Aí depois que você leu o nosso brand book, o nosso manual de marca, você, pô, muito, muito legal. Muito legal que foi pensado por isso aqui. É aquela coisa, de novo, você é responsável pelo que o outro entende. É. Porque é muito legal, mas eu só entendi depois de ler 90 páginas de manual. E não é todo mundo que vai ler. Não, exatamente. Eu vou ler. É. Ninguém mais vai ler. Entendeu? Então, tipo assim, o corretor não vai ler isso, o segurado não vai ler isso. Então, tipo, a primeira coisa que eu pensei, falei, gente, a gente tem que tirar esses ciclos, porque são muito legais, mas não fazem sentido de primeira, sabe? E eu já tenho que explicar qual é o meu produto, tá? Eu vou ter que explicar qual é o meu produto, explicar o que é o ícone. Não. O outro que tá do outro lado, ele não tem tempo. O Stories tem 15 segundos, gente. As pessoas não veem. Então, É. essa foi a premissa, tipo, vamos mudar, deixar algo que seja mais direto. Eu acho que a gente vem fazendo isso, né? Tipo, de É. tentar enxugar a forma como é que a gente comunica de pouquinho a pouquinho. Mas foi o que a Marina falou, que não, não é... você não vai fazer tudo no começo, Não cara. Você vai. vai construindo, É né? É uma construção. construção, é uma construção. Toda marca tem que ser construída e vai cada vez mais se consolidando, né, no mercado. Eu gosto de sempre de lembrar pra Marina que nosso primeiro vídeo eram 2 iPhones e um sonho. É. É E olha onde a gente chegou, não é mesmo? um Exatamente, estúdio. Um estúdio. exatamente, eram 2 iPhones e um sonho. Hoje a gente tem um estúdio, tem câmera, tem iluminação, não sei o quê. E isso você conquista com o tempo, É, sabe? É a construção de uma marca, né? A é. construção de como você cria toda essa credibilidade, toda essa forma de mostrar no corretor, pro segurado, né, dele, né? Vai construir as coisas para ele. É legal porque eu acho que a gente tá vendo isso muito fisicamente também. Sim, Sabe, quando o estúdio ficou pronto, eu falei, cara, estamos consolidando um projeto, sabe? Então isso é bem legal. Não, e a gente, quando a gente estava montando o estúdio, né? é, eu ficava falando, gente, mas o que que a gente vai botar na parede? O que que a gente vai fazer em tal coisa? Será que a gente tem que usar uma magenta? E aí o Douglas olhava pra mim e falava assim, não, vai ser a luz.
Aí eu, mas só. Aí eu ficava, caraca, eu não posso ser só sempre a do contra. O Douglas falava, Marina, vai ser a luz, porque a luz tem como a gente ser versátil, né? E aí quando eu chego aqui e olho e vejo, caraca, que diferença fez a luz, né? Né? No cenário, na composição de quem nós somos, né? Montando todo esse histórico, olhando para trás, e aí a gente fala, nossa, Porque a ideia era, tipo assim, o que que vai fazer na parede? A nossa discussão era essa, o que que vai fazer na parede aqui atrás? Eu falava, cara, deixa a parede o mais básico que a gente puder, sabe? Aí o Rafa deu a ideia de fazer uma textura, vamos botar isso daqui pra criar mais textura, não sei o quê. Eu falei, não, vai ficar legal, mas eu acho realmente que, cara, um dos nossos elementos mais importantes é a cor. Então, tipo assim, como é que a gente pode transmitir isso? Pela iluminação. Então, tipo assim, vamos deixar o mais sólido possível, a gente trabalha a iluminação pra gente poder ter algo que seja mais interessante visualmente também e que traga valor. justamente no pensar no todo, né? Não é só uma arte bem feita, né? Não é só o bonito. Não é só o Não é só o bonito, bonito. é só o bonito. Tem toda uma estratégia, todo um pensamento, a construção, tudo isso. E é por isso que é legal você ter uma equipe multidisciplinar É, também. não, e é uma coisa que a gente faz muito, né? Lá, aqui no marketing, a gente tá conversando pra caramba, trocando muita ideia, e o Douglas calado. A gente tem perfis muito diferentes. E aí eu falo Eu assim, falo menos, né? Eu fico mais aqui, vamos ver onde eles vão. aí eu viro e falo, Douglas, tá muito calado. Quero ouvir o que você pensa. E aí vai, ele vai e fala. Então, trocar, e eu acho que essa é uma dica muito legal para a gente dar para os corretores, no sentido de conversa. Se você tem um time, conversa com o seu time. Pergunta para o seu time o que que eles Uhum. entendem da sua marca. Porque quanto mais pessoas apaixonadas pelo que fazem, melhor fica o nosso trabalho. Se lidar com uma equipe e isso é muito bom, que é uma das melhores coisas que eu tenho, da experiência de trabalhar na CAD, é ter uma equipe que a gente pode chegar e sentar e falar sobre tudo, entendeu? A gente fecha muito junto, sabe? A gente senta e conversa, ó, tá acontecendo isso, vamos pensar disso, todo mundo junto. E tudo que a gente faz, assim, tem um pensamento um pouquinho de cada um, sabe? Acho que isso É. reflete em tudo, assim, e nosso pensamento é que a empresa toda tem esse mesmo sinergia, É. sabe? Não, e aí vou falar também um pouco aqui do Tupã, que também é designer, né? Acho que vale a pena a É gente verdade, reforçar é isso É, aqui. verdade. tem Além de produteiro. um pedacinho de design na minha vida. A gente também tá fazendo isso na plataforma, né? Tipo, a ideia de unificar tudo isso, né? Sim, então falou, é construir a experiência, não um todo, né? Então a gente tem que construir, deixar simples, passar a credibilidade da plataforma, porque é a ferramenta que os corretores usam. Então é uma forma diferente da gente comunicar, né? A gente simplifica, facilita para saber quem é que está acessando, quem não está acessando. Então a gente está realmente transformando a plataforma para que ela seja o mais simples possível, para que seja uma ferramenta usual. Que é pra onde a gente quer sempre levar, né, Douglas? E a plataforma é um ponto de contato que é muito É o importante pra ponto de gente. contato. É um ponto de contato muito importante. E é um ponto de contato que É o principal ela vai, praticamente, né? exatamente, ela vai trazer muito valor pra gente, ou ela vai trazer uma experiência ruim para o usuário. Então, tipo assim, é algo que Mas segundo o NPS, tá no Tupã. Estamos ótimos. Estamos também, melhorando. estamos bem, estamos Estamos bem. bem. Não, eu quis dizer que foi ruim, gente, pelo amor de Deus. Não, já entendi, já vou anotar aqui esse feedback, mas Não, tudo eu bem. quis dizer que pode ser um ponto de contato que é tão importante pra gente que ela pode levar para os dois caminhos, né? Dependendo da experiência Sim. que o corretor tiver ali dentro. Mas, tipo assim, Que é o famoso depois o NPS dá, né? O NPS é isso, né? O NPS ele sim, é o quanto. Olha quanta coisa a gente É tá isso. falando, que sim. tudo Porque é o brand. NPS basicamente é o quanto a sua marca vai ser compartilhada, vai ser para outra pessoa, o quanto você faz isso. Então, quanto melhor a sua marca tem, o NPS aumenta. É. Porque dá credibilidade. Então, eu vou realmente compartilhar essa empresa com outra pessoa. Então, eu sinto isso. Então, para o corretor é a mesma coisa, né? Se ele tiver um ótimo serviço para um segurado, aquele segurado é um potencial cliente de passar para outra pessoa. Ó, o fulano, o corretor fulano, ele é muito Exato. bom. E aí começa o boca a boca. Então, ele está construindo a marca dele em cima de uma experiência boa. É. Eu tô abismada, assim, como o tempo tá passando rápido, porque tudo que a gente falou é aplicável para todas as corretoras e corretores que estão nos assistindo. Corretor, seja um corretor pequeno, seja um corretor que tem uma sala, corretor que tem uma equipe. O branding ele pode fazer de diversas formas, né? O branding você pode construir desde uma forma como você fala no WhatsApp até você ter uma marca
totalmente Você não tem relacionamento elegante. nenhum. Você não tem, na verdade, você não tem relacionamento nenhum se você não aplica brand no seu dia a dia. Você não vai criar relacionamento nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum se o brand não estiver presente. Mesmo que você ache a palavra estranha ou confusa, as pessoas não conhecem, cara, você aplica isso constantemente. E no Então, mundo digital que a gente tem hoje, no mundo tão digital que a gente tem hoje, onde é, a informação chega num piscar de olhos, estar presente nos canais com a mesma identidade para ser reconhecido vai fazer muita diferença, né? Não, Não isso é adianta o você estar mínimo, ali num lugar e falar de um jeito e no outro falar de outro. né? Não tem como. Tipo, é o mínimo, assim. Você está recebendo muita informação ao mesmo tempo. Então, e é mais difícil. Cada vez que passa, acho que se torna cada vez mais difícil você criar aquelas pessoas que realmente se identifiquem com a sua marca. Porque, cara, ela tem milhões de estímulos, sabe, visuais e de é, informação, de como é que ela vai conteúdo. lembrar de você, né? Um monte de Exatamente. Como lugar, é um que monte ela de vai coisa. lembrar de você? Como Só, ela vai lembrar? exatamente, quando você queima uma experiência para que ela se lembre isso de forma emotiva, ela pode até achar que é racional, mas não é. É sempre emotiva quando ela lembra de você, tipo, lembra, ela vê nossa cor, ela lembra, nossa, eles cuidaram de mim em tal momento. Ou nossa, muito bom o conteúdo que eles estão fazendo, sabe? É aí que você fecha o ciclo, aí você consegue criar valor para o seu nome. E corretor, para fechar mais negócios, não fale só com o seu cliente no início, quando você vai fechar negócio. Fale com ele o ano Tem que se inteiro. preocupar, tem que O se tempo preocupar todo. de ponta a ponta. Se preocupar quando você se apresenta, se preocupar no final, se preocupar em todo o ciclo de vida de uma pólice, né? Tem que se preocupar sempre. Isso é uma construção da marca. Vamos para aquela hora que todo mundo adora? Bate bola, O bate-bola, o ping-pong. ping-pong. Ué, tem isso essa temporada? Eu não tava Tem. preparado. Eu achei que tinha acabado a É, não, temporada isso não anterior. morreu, isso aí vai se Tá perdurar. Que vivo. E isso? faz parte do nosso branding, do Acadcast. Olha, pego. Ó, ó, ó. Ó, Tomei a rasteira pelo, pela, pró- pelo próprio pela tema. própria ideia. Vamos lá? Você Bora? começa? Vamos aí, três Começo. rodadas? Três rodadas. Quatro rodadas. Quatro Começo. palavras, duas suas, duas minhas. Perfeito. Uma marca. Acade. Que isso, esse Olha aí, veste ó. camisa real. Uma cor. Pronto. E é mentira. Ora, Magenta. cara de pau, cara. Magenta, gente. O brand pro corretor. Primeiro corretor, eu vou repetir aqui um resumão de tudo que eu tô falando. É, ponto de contato e estreitar relacionamento. Time de marketing da CAD. Caramba, ela botou time de marketing da Arcade. Mas Ela não bem botou. específico. Ela nem falou Bem time, que eu ia específico. falar Flamengo. Ela botou. Carol, a gente te A ama, gente te tá? ama, Carol. Quem não entendeu a Ela, piada, vai lá no episódio da Carol de RC Geral. ela falou time, eu tava esperando pelo time eu falar Flamengo. Time de marketing, eu vou ter que puxar saco e falar É. Marina. Por quê? Por quê? Ah, Temos uma relação panelinha, de anos, panelinha cara. A aqui. gente estudou juntos. Ó, Foi, corta. A gente estudamos juntos, foi. entendeu? Formamos juntos. Depois a gente até trabalhou um tempo juntos. Aí depois, muitos anos, Marina, Douglas, Vem. tem um negócio aqui, vem pra São Paulo. Aí eu vou, eu tô indo. Então tem que falar Marina, não tem outro nome, não Ai, tem que falar. obrigada, Ah, querido. Cíntia, a não gente fique com acaba ciúme, aqui. tá bom? A gente termina aqui, não é Depois possível, né? dessa, Não tenho nem o que falar mais. só agradecer. Não tenho nem o que falar mais. Mas, só para finalizar, tem uma dica a mais pro Isso. corretor? Para ele se preocupar? É que você começou a falar e eu acho que dá para ele se preocupar mais. Uma Não, dá pra dica se para preocupar ele. sempre mais, tá, gente? Com relação à imagem, com relação à valor, tem que se preocupar mais. O corretor tem que entender que vai sempre vir algo novo. Que a gente lidar com isso aqui às vezes, sabe? O novo assusta muito, entende? E a gente trabalha isso com os corretores aqui dentro. Então sempre vai vir algo novo, vai vir uma tecnologia nova, vai vir uma nova forma de você vender o seu seguro, vai vir uma nova forma de você aprender sobre o seu seguro, vai vir uma nova forma de você lidar com o segurado. Então, assim, abrace isso, cara. Tipo assim, não é só porque você faz isso, você faz o mesmo processo durante 10 anos, que daqui pra frente esse mesmo processo funciona. Pode funcionar para você ali enquanto você está confortável
no seu ambiente ali, ah, tem os mesmos clientes e tal, mas se meu objetivo é crescer, se você ficar fazendo os mesmos processos, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu sempre digo assim, cara, tipo, abrace o novo e teste, sabe? Formas novas de você conseguir crescer profissionalmente e pessoalmente também. É o que eu faço, tudo que chega pra mim, assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Entendeu? O que tem de novo aqui que tá acontecendo que eu não tô sabendo? Então, às vezes, a gente lidar com corretores que às vezes está presos em processos, eles não entendem que eles podem trabalhar muito melhor, de forma muito mais rápida, com processos novos que a gente mesmo tá mostrando para eles que é importante. Então, tipo assim, cara, não fica preso em processos antigos, vamos abraçar o que tem de novo para a gente conseguir crescer juntos, corretor, seguradora, E corretora. construir sua credibilidade, né? Constrói a Exatamente. credibilidade, consegue novos negócios, aumentar a carteira, tudo consolidando a marca dele. Exatamente, cara. E aí, aquela coisa, né? Um corretor agora é de uma pessoa, daqui a um tempinho com isso tudo, vira um corretor de 10 pessoas, vai E vão aumentando, vai crescendo. E é aumentando, isso aí. e vamos crescendo. Foi muito bom, Douglas. Muito Maravilhoso. Ah, obrigado. obrigado você. A gente vai ter mais tópicos de marketing agora esse ano na Cadcast, que foi um pedido de um corretor que veio conversou comigo. Aí, ó. Marina, eu queria ouvir sobre branding, e que eu acho que vocês fazem isso muito bem. E aí fica aqui também o elogio, né, Douglas? Obrigado. Porque o corretor falou que a gente Dá um faz isso muito trabalho. bem. Quase nada, né? Então vocês pedem, a gente faz, a gente traz. Nada melhor do que trazer quem está aqui fazendo isso no dia a dia, né? Então, Douglas veio nessa iniciativa respondendo a uma solicitação, né? Criando coisas de fora para dentro. Então, Douglas está aqui respondendo esse anseio de um corretor. Se você tem algum assunto que você gostaria de trazer, de ouvir, como é que é a nossa visão, pode trazer, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai providenciar. Se a gente não tiver na casa, a gente vai atrás. Sim, A gente com vai fazer. certeza. A gente vai fazer. Vai fazer e vai trazer mais conteúdos que seja relevante, seja para marketing, marca, construir clientes, Tecnologia, tecnologia. Prepare-se que esse ano vai ser um ano muito interessante. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até!